A seguir, Jornal das 6. Boa noite, fique conosco, está no ar o Jornal da TV Juí. Polícia Civil inaugura sala de conciliação aqui em Ijuí. Na tarde desta segunda-feira, 11 de setembro, a 26ª Delegacia de Polícia Regional de Ijuí, em cerimônia, lançou seu núcleo de mediação de conflitos. A iniciativa visa transformar o nível de comunicação entre as partes de uma forma polarizada, transversal, tolerante, inclusiva, racional e pacífica, para melhor solução dos conflitos. Da Polícia Civil Gaúcha é um projeto inspirado nas polícias civis de Minas Gerais e de São Paulo. Claro que é um processo aprimorado, trazido aqui para o Estado, e o objetivo é justamente fazer, de certa forma, a composição de um conflito no que a gente chama de relações continuadas, aquelas relações do dia a dia, briga de vizinho, a importunação do espaço alheio, questões envolvendo relações que se passam no tempo, né? E visa, sobretudo, a questão de trazer uma cultura de paz, principalmente, mas de focar em que as próprias partes façam uma autocomposição daquele conflito, né? O policial ele se torna um mero condutor desse processo, mas não influencia para que as próprias partes cheguem nessa resolução do conflito. E o objetivo é justamente que esse conflito não se acirre, não aumente e que possa gerar, como a gente já tem na história do Rio Grande do Sul, até casos de briga e morte entre vizinhos, por exemplo. O projeto foi transformado em programa da Polícia Civil através da Portaria 168 de 2014 da Chefia de Polícia, com o objetivo de avançar nos ideais de mediação não punitivas. A gente chama de delitos de menor potencial ofensivo e que trata de relações continuadas, né? Relações eventualmente esporádicas de conflito, aí já não entro, mas cabe principalmente ao delegado de polícia avaliador, né, do processo do registro de ocorrência, fazer uma análise desse caso para ver se ele vai ingressar ou não nos parâmetros, né? Nós também preconizamos que casos relativamente, por exemplo, à violência doméstica, desde que não caiba uma medida protetiva de urgência, possam também ser tratados nesse projeto da mediação da Polícia Civil. Então são casos de vias de fato, de perturbação de sossego alheio, de brigas eventuais entre vizinhos, são questões em que realmente a relação é continuada, né? Então visa justamente estabelecer um processo de não conflito, né? A gente estima que a reincidência das pessoas que fazem a mediação, pelo menos nos casos da Polícia Civil Gaúcha, é de menos de 1%. Isso significa que desses casos que voltaram a repetir um número bem inferior, e além disso tem um custo para o processo judicial, né? A estimativa que se tem é de que cada procedimento nosso no Poder Judiciário gere um processo, e esse processo lá tem um custo de pelo menos R$ 1.400, um pouco mais. Então, o que a gente deixa, né, o Estado como um todo deixa de gastar fazendo essa composição desse conflito nesse momento ainda policial. O delegado regional Ricardo Miron salienta a importância desse projeto para o município de Juí. Na verdade, isso é um projeto pioneiro da Polícia Civil. É um projeto que o chefe de polícia comprou essa ideia, uma ideia que já veio lá de Minas Gerais, implantou isso na Polícia Civil e começou já desde o ano passado a ser implementada em algumas delegacias da capital e depois no interior do estado. Como é um projeto que não está sendo imposto, mas está sendo colocado na Polícia Civil, obviamente que nós precisamos nos colocar à disposição do programa. Então nós aqui de Juí não poderíamos ficar de fora. Nós entramos no projeto, sim, aceitamos essa ideia, esse desafio e capacitamos. Então eu fui capacitado, mais 3 funcionários, 3 servidores aqui da regional foram capacitadas
para esse projeto Mediar. É um projeto pioneiro, sim, é um projeto que visa muito mais fazer a composição dos delitos, mas também proporcionar para que as partes consigam resolver os seus problemas de uma forma não judicializada, de uma forma em que elas mesmas possam compor esses problemas, esses litígios. E então por isso nós fizemos a restauração desse espaço que tínhamos disponível aqui na regional, e com a ajuda do judiciário, na busca de recursos, nós fizemos uma reforma estrutural no prédio e estamos aí inaugurando esse projeto Mediar, esse núcleo do projeto Mediar no dia de hoje. A técnica deste projeto nada mais é do que a aplicação do apaziguamento em conflitos, controvérsias e problemas, adequando-se assim a uma tendência mundial, decorrente da evolução da cultura de participação do diálogo e do consenso. O projeto é bastante simples, é um projeto que visa compor esses litígios, então as partes são convidadas, não há uma obrigatoriedade, mas as partes são convidadas por uma mediadora, que vai ser uma servidora da Polícia Civil, a entrar em conversa, a entrar em composição com a outra parte sobre um determinado litígio. Pode ser uma perturbação da tranquilidade, uma ameaça, um problema com o vizinho, alguma coisa relacionada a animal, como por exemplo uma crueldade com o animal, alguma coisa assim, em que haja o autor e haja a vítima. Então isso vai ser proporcionado a eles. A gente traz o autor e traz a vítima para a delegacia, para essa sala especial, onde é feito primeiramente uma conversa com cada um separadamente e depois, se houver uma vontade de ambas as partes, se faz uma conversa entre os dois. Chegando a um acordo, a gente faz um termo de acordo e isso é tomado a termo, né? Esse termo de acordo é reduzido a termo, é assinado pelas partes e aí sim encaminhado ao judiciário para homologação. Não chega a ser judicializado, então não é instaurado um processo, apenas é registrada a ocorrência, é feito um procedimento do mediar e encaminhado para o juiz determinado para que seja feita a homologação. E aí termina o processo se houver acordo entre as partes. Não havendo acordo entre as partes, aí sim, aí vai ser feito um termo circunstanciado ou inquérito policial, dependendo do fato. O delegado Maurício Posselt salienta a importância do projeto. São casos de menor potencial ofensivo, aqueles casos que a lei prevê penas até 2 anos. Né? Esses casos de atentados contra a vida ou outros crimes mais graves não são passíveis dessa mediação. O mês de setembro é escolhido para sensibilizar as famílias sobre a importância da doação de órgãos. É a campanha Setembro Verde. Dona Lúcia, com um novo rim, ganhou também uma nova vida. Só a pessoa sair da máquina, beber água, não urinar, que não urinava, eu estava com 10 anos na hemodiálise, transplantei, agora eu urino, bebo água à vontade e não vou para a máquina. Ave Maria, é muito bom. O hospital, o único transplantador do Maranhão, foi credenciado pelo Ministério da Saúde para realizar mais 2 tipos de transplantes, coração e fígado. Os portadores de falência hepática e cardíaca, ou ele transplanta ou ele morre. Ele não tem uma máquina para substituir esses órgãos. No Brasil, a negativa familiar é o principal motivo para a não doação. De cada 100 famílias, 43 recusam fazer o procedimento. Mas essa taxa varia de estado para estado. Na região norte, alguns estados apresentam uma taxa de 90%. Já no sul, a situação é bem melhor. Estados como Paraná e Santa Catarina apresentam taxas de recusa entre 22% e 23%. Trazer esse tema para as famílias, né, para elas conversarem sobre o desejo de se tornar um doador após a morte. Só a família doar os órgãos de uma pessoa querida, né, para salvar outra vida, é muito maravilhoso, porque a gente tem outra vida quando a gente transplanta. A Polícia Federal concluiu um inquérito que apura a suposta participação da cúpula do PMDB da Câmara numa organização criminosa para desviar
recursos públicos. Ele investiga, a atuação de integrantes do PMDB em esquemas ilegais na Petrobras, na Caixa Econômica Federal e na própria Câmara dos Deputados. Entre os investigados estão, por exemplo, o ex-deputado e ex-ministro Henrique Eduardo Alves e o deputado cassado Eduardo Cunha. Para a Polícia Federal, há indícios de organização criminosa, de prática de organização criminosa, corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro e fraude em licitações, entre outros crimes. Esses integrantes e esses crimes cometidos inclusive por integrantes da cúpula do partido. Esse inquérito também vai ser, as diligências, o resultado desse inquérito também vão ser anexados à investigação contra o presidente Michel Temer, que apura se ele cometeu aí também organização criminosa e obstrução à justiça naquela denúncia originada também da delação da JBS. Bom, agora essas informações vão para a Procuradoria-Geral da República, que decide se apresenta denúncia contra esses citados. Se o Supremo aceitar a denúncia, então eles se tornam réus. Até agora, a única defesa que se pronunciou é do ex-deputado Eduardo Cunha, que negou veementemente as acusações. O Dia Mundial do Coração é 29 de setembro, mas o Hospital de Caridade já realiza atividades alusivas à data. Segundo a Organização Mundial da Saúde, as doenças cardiovasculares são as principais causas mundiais de morte. Nosso coração precisa de cuidados. Você sabia que doenças cardíacas podem ser evitadas com apenas atitudes saudáveis? São elas: não fumar, praticar atividade física, ter uma dieta equilibrada e evitar o consumo de álcool. Essas foram as orientações dadas pela equipe do INCOR e estagiárias do curso de nutrição da Unijuí em atividade realizada nesta terça-feira no Hospital de Caridade. É verdade, como tu disseste, não só aqui na nossa região, como na nossa cidade, como em todo o Brasil, e a gente pode dizer que na maioria dos países no mundo inteiro são as doenças cardiovasculares a principal causa tanto de morbidade como de mortalidade. A partir dos 40 anos, os dados epidemiológicos nossos aqui do Brasil mostram realmente que o infarto, o AVC e a doença vascular periférica são, o que a gente chama de doenças cardiovasculares, a principal causa de mortalidade. Isso se deve, sem dúvida, a um conjunto de fatores. Tá? A gente vê frequentemente na mídia isso acontecendo, mas não há dúvida que o estilo de vida que a gente leva hoje em dia é o principal responsável por isso. A gente tem fatores de risco que a gente chama de fatores que não são modificáveis. A gente sabe que cada pessoa carrega uma carga genética, isso é da sua hereditariedade, isso não tem o que a gente fazer. E aí algumas pessoas acabam tendo um risco maior do que outras. Mas isso, como a gente comentou, não é um fato que a gente teria como abordar. O que é importante a gente salientar para as pessoas são os fatores modificáveis. E são os fatores, são alterações do estilo de vida que elas podem ter e que alteram de maneira muito importante e substancial o risco delas adoecerem de doenças cardiovasculares. O mês de setembro foi escolhido para concentrar as campanhas de conscientização, prevenção e tratamento das doenças cardiovasculares, porque no dia 29 é comemorado o Dia Mundial do Coração. Uma iniciativa criada em 2000 pela Federação Mundial do Coração com o apoio das Nações Unidas. A coordenadora administrativa do Instituto do Coração de Juí salienta que o INCOR atende em média 3.000 pacientes por mês, ou seja, uma média de 150 por dia. Nós atendemos em média 3.000 pacientes mês, uma média de 150 pacientes dia, como você mencionou. Há um crescimento muito grande nas doenças cardiovasculares, contanto que hoje é a doença que mais mata, Então, assim, nós temos uma preocupação em trabalhar com essa questão da prevenção também, que é o que nós estamos fazendo hoje, intensificando isso muito mais, E o Hospital de Caridade, assim, tem uma equipe disponível, equipe técnica qualificada para atendimento, que envolve médicos, enfermeiros, nutricionistas. Então, nós temos todos os profissionais para fazerem esse atendimento. Contamos também com o serviço de, como eu comentei antes, a parte clínica, então nós temos todo o ambulatório cardiovascular, nós temos o serviço de hemodinâmica, que é para tratamento.
bloco cirúrgico para cirurgias cardíacas e nós temos uma UTI coronariana que é específico para pacientes cardíacos também. A gente começa falando então do abandono ou do hábito de não fumar, né, o tabagismo relacionado de maneira direta com os eventos cardiovasculares. Podemos citar como segundo aspecto a atividade física. Tá? A pessoa hoje que se exercita, a gente tem vários dados na literatura mostrando que elas diminuem, né? Essas pessoas têm um risco de adoecer do coração até 60% menor do que as pessoas sedentárias. Tá? E um terceiro aspecto, que a gente depois pode relatar outros, seria o controle do estresse. Né? Hoje em dia, por atribuições, a gente vê cada vez mais as pessoas um estilo de vida muito atordoado e o controle do estresse, através da atividade física e outros fatores, contribui de maneira muito importante para reduzir esse risco. Fórmula exercícios e boa alimentação é velha conhecida para evitar doenças cardíacas. Pessoas com casos na família devem ter cuidado redobrado. Isso aí, sem dúvida, tu falaste uma palavra certa, essas pessoas têm que ter um cuidado redobrado. Elas não podem ficar, isso é um fator, né? É um fator que vai aumentar realmente o risco cardiovascular dela. Agora, esse é apenas um dos aspectos de todos os outros que a gente pode modificar. Então, o que a gente tem que alertar essas pessoas é que essas pessoas devem servir como alerta ao fato delas terem um familiar com doença cardiovascular e procurarem o auxílio mais precoce. Então, a gente recomenda que pessoas sem história familiar de doença cardiovascular procurem, né, pelo menos, né, um serviço de saúde para um atendimento a partir dos seus 40, 45 anos. Aquelas pessoas que têm esses familiares, isso deve começar no mínimo 10 anos antes. Né? Então, a partir dos 30 anos, pelo menos, essas pessoas já deveriam, então, procurar um atendimento para, sem dúvida nenhuma, hoje em dia existem estratégias de promoção de saúde que reduz o risco delas de maneira bastante substancial. Exclusivo ao mês do coração, a equipe do INCOR fez orientações a pacientes e familiares. Exatamente. Nós temos um serviço de alta complexidade aqui no hospital, que é o Instituto de Cardiologia, que nós atendemos desde a parte clínica, né, que é a parte do tratamento clínico do paciente, a parte de diagnóstico, que são os exames de ecografia, eletrocardiograma, teste ergométrico, cateterismo cardíaco também, né? Como a parte de tratamento, que aí envolve a questão das angioplastias, implante de stents, né? E a parte de cirurgia cardíaca também. Então, nós temos um serviço completo aqui no Hospital de Caridade para oferecer à população, uma região de abrangência aproximadamente 120 municípios, que uma população aproximadamente em torno de 1.200.000 pessoas. O cardiologista especialista em arritmia salienta que, em alguns casos, o corpo manda sinais de problemas cardiovasculares. Geralmente essas doenças dão sinais antes, não sempre. Infelizmente, até 40% dos casos, o primeiro evento dessas pessoas acaba sendo ou AVC ou até a morte súbita. Mas em muitas pessoas, então 60% a 70%, existem alguns sinais. Quais seriam esses sinais? História de desmaio. Então, a pessoa que já teve algum desmaio, alguma sensação de mal-estar e queda ao solo, deve alertar para uma consulta médica. A história de palpitações, a pessoa que sente o coração acelerar sem causa aparente, deve alertar essa pessoa a procurar um atendimento, porque ela também pode ter alguma situação, né, grave. Dor pré-cordial é um outro sinal. E é importante dizer que, quando identificado, né, chama muita atenção da mídia. A gente vê jogadores de futebol, inclusive, né, que acabaram tendo uma parada cardíaca em campo e coisa assim. Então, essas pessoas, elas são uma população de risco e, hoje em dia, essas pessoas podem ser tratadas e podem ser manejadas de uma maneira que a gente instala dispositivos nelas e que elas vão prevenir, né, que elas tenham uma parada cardíaca, ou, se tiver, esse dispositivo pode tratar e essa pessoa evitar que tenha, então, uma parada cardíaca ou algum evento. Né? Difícil de responder, mas são esses pequenos sinais que devem alertar para um reconhecimento e para uma consulta mais precoce. Cuide do seu coração, ele quer, precisa e merece cuidados. A medicina, né, evoluiu muito, e a gente tem muito orgulho de dizer que a medicina aqui em Ijuí e o Instituto do Coração, sem dúvida, foi um grande responsável por isso, evoluiu.
A gente tem condições hoje de tratar praticamente todos os casos de doenças cardiovasculares, só que o que a gente quer é que as pessoas não precisem, né? Não precisam chegar nesse tipo de recurso. Agora, se precisarem, é bom, né, saber que aqui a gente tem esse tipo de tratamento. Agora, como tu falaste, se todo mundo, se a gente conseguir promover saúde, se as pessoas se conscientizarem desses problemas, tiverem hábitos saudáveis e com, né, felizmente, o avanço da medicina, a gente vê que cada vez mais a expectativa de vida sobe e é isso que a gente quer, que as pessoas vivam mais e vivam bem. Me chama sobre as águas, onde os meus